Olá, é uma alegria imensa ter a tua companhia. Nós chegamos no nosso 100º dia de leitura bíblica. São 100 dias que você, de forma ininterrupta, está lendo as Sagradas Escrituras. É um grande avanço na sua vida. Provavelmente você não consiga manter uma rotina diária de leitura bíblica, mas através dos nossos vídeos, através da tua dedicação, essa conquista é nossa. E você pode ter certeza que com a sua dedicação, muitas pessoas já desistiram, mas você se mantém firme e você já é um grande vencedor. Você já é uma grande vencedora por estar me acompanhando dentro desses 100 dias de leitura bíblica. Antes de entrarmos na leitura do nosso 100º dia, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também comentar, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e também que mais pessoas possam ser alcançadas através do poder transformador da palavra. Hoje nós iremos ler Levítico, no capítulo 14, nós iremos a Salmo 17, e iremos até Provérbios 28, e por fim, nós iremos a 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Aqui em Levítico, no 14, nós vamos saber sobre a purificação da lepra e também sobre a purificação do mofo. No capítulo anterior, no capítulo 13, nós vimos a lei para a lepra e nós vimos a lei para o mofo. Agora nós vamos saber entender como seria a purificação, tanto para a lepra quanto no mofo, aqui no capítulo 14. Diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, e sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa for curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, e um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço da madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de isopo no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. E aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, apará todos os pelos e banhará com água, e assim estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da tenda por 7 dias. No 7º dia, apará todos os seus pelos, o cabelo, a barba e a sobrancelha, e os restantes dos pelos, e lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, tanto para aquele que estiver para ser purificado, como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos seus cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, com a caneca do óleo, e ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco do óleo da caneca e o derramará na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e do dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco de óleo restante na palma da mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma de sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele estar perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar com oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se, todavia, o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, o qual será movido para trazer propiciação pelo ofertante, com um jarro da melhor farinha amassada com óleo,
como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme seus recursos, ou uma oferta pelo pecado e outro como holocausto. No 8º dia, o ofertante os trará para a sua purificação ao sacerdote, a entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com uma caneca de óleo e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta e pela culpa e pegará um pouco do sangue e porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificá-la uma das rolinhas ou dos pombinhos, conforme seus recursos, um como uma oferta pelo pecado e outro como pelo holocausto, com oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Esta é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que eu dou a vocês como propriedade, e puserem mancha de mofo numa casa, na casa que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa, examinará as manchas na parede, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro fora da cidade, para que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem-se a alastrar-se pela casa, depois de retirar as pedras e de raspar o mofo no rebocado da casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo. A casa está impura, ela deverá ser demolida, as pedras e as madeiras e todo o reboco da casa. Tudo será levado para um local impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa quando estiver fechada estará impuro até a tarde. E aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desaparecerão. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com a água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas, numa casa ou de inchaço, erupção ou manchas brilhantes, para que se determinar qualquer coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Vamos agora para o livro de Salmo. Salmo 17 será a nossa leitura de hoje, onde o salmista Davi, ele fala sobre as queixas dele e que o Senhor, ele ouve as suas orações. Salmo 17 diz assim: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atente para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos, venham de ti a sentença em meu favor. Veja os teus olhos onde está a justiça,
Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes na tua vereda. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu respondes. Inclinas para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu, com as tuas mãos direitas salvas os que em ti buscam proteção. Contra aqueles que os ameaçam, protege-me como as meninas dos teus olhos. Esconda-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Os seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os com a tua espada, livra-os dos ímpios com as tuas mãos, Senhor. Livra-me de homens assim, dos homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhe reservaste, sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Vamos agora a Provérbios. Hoje nós faremos a leitura de Provérbios 28. Aqui o versículo emblemático que ele fala que aquele que esconde o seu pecado, ele não prospera, mas aquele que confessa e abandona, ele encontra a misericórdia de Deus. Provérbios 28 diz assim: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre se torna poderoso e oprime os pobres. É como uma tempestade súbita que destrói toda uma plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor o entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro e será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direto pelo mau caminho, irá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento e conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Como feliz é o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino, atormentado pela culpa, será fugitivo até a morte. Que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente, cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda seguro, a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando ele sucumbe, os justos florescem. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje.
que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, enviando essa carta aos irmãos em Tessalônica, ele fala do homem, do pecado, e também ele fala sobre a perseverança que nós devemos ter. Então ele exorta a ter perseverança. 2 Tessalonicenses 2 diz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado ao seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora detém. Então seja revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com Todo-Poderoso, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe enviará um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados com todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e da fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por nossa carta, que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. É um prazer ter a tua companhia. Até lá, se assim Deus nos permitir.